gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a doutora Samar. Seja bem-vinda para mais um episódio da minissérie Profissionais que Usam Hijab. Então eu vou deixar a doutora Samar se apresentar. Conte um pouquinho mais sobre você, sobre a sua profissão. Oi, eu sou a Samar Abu Hamze, sou nascida aqui no Brasil, tá? Estudei, trabalhei, fiz faculdade, tudo aqui. Eu fiz faculdade de odontologia, tá? Tenho o meu próprio consultório. E me conte um pouquinho de como foi para você. Você já nasceu na religião islâmica ou você se converteu mais tarde? Sim, meus pais são muçulmanos, libaneses, vieram para cá na década de 70, pelo trabalho, né? Aí eu nasci aqui e ficaram, eles muçulmanos, só que eu estudei em escola católica, né? Bem uma cultura diferente dos meus pais, que é uma cultura mais reservada, né? Os pais muçulmanos são mais reservados, diferente. E como que foi isso pra você? Tipo, todo o seu ensino médio foi numa escola católica, assim? Sim, todo o meu ensino foi numa escola? Foi uma escola católica, eram porque freiras. É recente que teve escola muçulmana aqui. Meus filhos agora estudam numa escola muçulmana. E você sente que tem uma diferença nisso, né? Tem uma diferença enorme. A cultura, os amigos, né? Eu não podia sair toda hora, né, com as amizades da escola. Agora os filhos já têm liberdade, todos os amigos sabem a mesma cultura, convivem com a mesma cultura, diferente da minha, né? Quando eu ia para a escola não dava para ter amizade com todo mundo. Às vezes, essa daí ela não pode sair, vamos... Aí acabava limitando mais. Mas a faculdade também é normal, né? Fiz faculdade de odontologia, então tudo normal, mas sempre tinha aquelas brincadeirinhas, ela é muçulmana, não fala muito com ela, deixa ela de canto. É bem chatinho, né? Bem chatinho. E você começou a usar o hijab já nova ou quando você já... Não usei o hijab cedo, sempre seguia a religião muçulmana, praticava, rezava, jejuava, mas o véu ainda tinha um limite assim que eu não conseguia colocar ainda. Mesmo querendo muito colocar, mas eu acho que pela sociedade, por estar aqui no Brasil, então não conseguia vestir o véu. Comecei a trabalhar, e aí me dá uma independência muito grande, né? E aí chegou uma hora que eu falei, não, eu faço tudo certinho, né? Rezo, jejuo, sigo toda a religião. Faltava alguma coisa em mim, né? Que era o hijab. E chegou um belo dia que eu falei, vou colocar. E como que você se sentiu depois de colocar? Outra coisa, né? Uma vida bem... uma liberdade que eu não sabia que eu ia ter. Eu tinha um medo enorme de colocar o véu. Fosse te impedir. De trabalhar, que os pacientes iam olhar para mim de estranho, que iam embora, né? Mas pelo contrário, não foi assim que aconteceu. É bem libertador o hijab. Assim, uma coisa que eu falo sempre, para qualquer uma pessoa que fala, eu me arrependo de eu não ter colocado o hijab antes. Sempre quis, mas tinha um medo. E depois que eu coloquei, eu falo, por que eu não coloquei antes o véu? Isso é muito legal de você falar, porque muitas das mulheres que eu entrevistei também nessa minissérie falaram a mesma coisa, que demoraram para colocar por acharem que na sociedade não iam ter oportunidade de emprego, alguma coisa assim. E quando colocaram, se arrependeram de não ter colocado antes. Então é uma coisa que é um padrão, parece. Isso é muito legal, de você ter esse sentido que você pertence mesmo usando o hijab sendo diferente culturalmente. E você falou, né, que você achou que ia ter preconceito por parte dos pacientes. Você já tinha o seu próprio consultório quando você começou a usar o hijab? Sim, já tinha. Então não foi uma busca por emprego, mas os pacientes que já estavam presentes. Sim, já tinha os pacientes e não teve dificuldade nenhuma. Às vezes um paciente novo que entra, olha assim, desconfiado, mas é uma oportunidade maior que aumentou assim com os pacientes, foi um vínculo. Porque sempre param para te perguntar, por que você usa o véu? Né? Isso chama a atenção e aí os pacientes ficam mais interessados. É uma oportunidade de você explicar também. O véu. E a gente propaga muito mais a religião usando o véu. Sim.
Porque aí as pessoas que têm curiosidade, eu sempre falo que é importante você perguntar. Então, em vez de você só assumir que não é uma coisa ruim, só pergunta pra pessoa, não, por que você usa, e totalmente muda, né? Aí as pessoas começam com curiosidade, perguntam, e aí no final falam, nossa, eu pensei que era uma outra coisa. Não é assim? Sempre assim, né? Eles entram assim, olhando, mas aí com a conversa, explicando o que o hijab significa, muda tudo, aumenta o vínculo, né? Entre o paciente e comigo, muda bastante essa convivência entre o paciente se sente mais liberdade de falar com você, Sim. Tanto homem quanto mulher, se sente igual, por exemplo, não tem uma separação de gênero. E tem uma coisa que muito me perguntam, né? Você está na área de saúde, então você tem pacientes homens e mulheres. E aí me perguntam se a gente não pode encostar em homens. E eu sempre falo, não, na área de saúde a gente não tem problema porque você está fazendo algo de saúde, né? Então, e a gente está totalmente coberta, né? E usa luva, então não tem contato físico, né? Não encosta com ninguém. Então, pode ser mulher ou homem, eu posso tratar qualquer um, sem problema nenhum. Viu? Então, realmente, o hijab não vai impedir, não vai limitar, não é uma coisa, não é um monstro, um bicho de 7 cabeças, como as pessoas falam. É uma libertação da mulher. Depois que você colocou o hijab, você sentiu alguma diferença, não no trabalho, mas nas pessoas ao seu redor? Você sentiu... Porque assim, às vezes no emprego, já que você já tinha seu consultório e tal, acabou não tendo tanta essa diferença, além do que você falou, mas na rua, às vezes, alguém já te olhou estranho? Teve algum momento que você sentiu ser diferente? Sempre, né? Eu acho que a gente chama atenção onde a gente vai, né? A gente, qualquer lugar... Sempre olham pra gente, chama atenção. Sim. Aqui, por exemplo, aqui na Moca, né, tem muitos senhores e senhoras, né, velhinhas. As velhinhas sempre elogiam, gostam. Mas uma vez um senhor me parou e falou assim, eu achava que vocês se cobriam porque vocês eram feias, mas é pelo contrário, né, porque vocês são belas que vocês se cobrem. Ele falou isso, um velhinho, um senhor de idade. Sim. Então foi um elogio. Foi um elogio. Ele achava que eram as feias, vocês eram feias, por isso que vocês se cobriam. Mas pelo contrário. Tem esses pensamentos, realmente, às vezes, tipo, pessoas mais velhas que acabam não sabendo bastante, param pra perguntar alguma coisa. Mas foi legal de ele ter falado. E você tava falando, né, que os seus filhos agora estudam numa escola muçulmana e que eles têm esse ambiente islâmico e tudo mais. E você sente que isso é muito bom para eles estarem crescendo com isso. Você sente que isso te ajudou também a decidir colocar o hijab? Sim, teve uma diferença enorme, porque a gente sente que tem um apoio com a comunidade. Indo na mesma cultura, na mesma religião, você quer entrar mais, você quer encontrar Deus mais perto, ficar mais próximo de Deus. E esse é o jeito, foi usando o hijab. Ai, que bom. E o que o hijab significa para você, então? Além de liberdade que você falou, o que acrescentou também na sua vida? Então, o hijab me proporcionou mais liberdade, como eu já tinha dito, né? A sociedade começa a te observar de outra maneira, com mais respeito, mais serenidade, né? Eu mesma comecei a me observar de outra forma, minha espiritualidade aumentou, né? A gente fica, quanto mais próximo de Deus a gente está, melhor a gente se sente, mais leve, mais em paz, né? Quando a gente está obedecendo a Deus, a gente fica melhor. Tem uma coisa que parece que está completa, né? Isso, um bem-estar interior, né? Que não tem explicação. É só quem segue certinho consegue sentir isso. Eu queria te agradecer e queria te perguntar se você quer mandar alguma mensagem para o pessoal que está te assistindo. Eu que agradeço. Uma mensagem, uma coisa que eu sempre quis passar para a sociedade, que a gente está nessa vida, não é para competir, nem para comparar, nem para vencer. Estamos aqui para cooperar. Eu coopero com você, você coopera comigo, com todos nesse mundo. Deus não colocou a gente para competir. Estamos aqui para ajudar um ao próximo. Que linda mensagem. Muito obrigada, doutora. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa é só deixar nos comentários. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e até a próxima. Tchau.
Tchau, tchau.